A SMV é um evento realizado pela Clint com parceria do AAA Inovação, da Pessoalize e da Nelway. Nós queremos fazer a sua empresa vender mais. E para isso nós criamos a Semana de Marketing e Vendas. Uma semana de muito conteúdo que vai ajudar a evoluir o seu negócio no digital. Então se prepare para receber muitos insights e aproveite a palestra. Opa, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais uma edição da Semana de Marketing e Vendas, um evento realizado pela Clint em parceria com o AAA, com a Nelway e também com a Pessoalize. Meu nome é André Bernett, eu sou o CEO da Clint, aqui da SMV também, e hoje eu estou aqui para poder bater um papo com o André Nigro, meu xará, e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre como criar um processo de vendas bem estruturado, bem definido. Mas antes disso, eu queria poder convidar vocês aí que estão assistindo o nosso papo para que vocês registrem esse momento, façam uma foto aqui desse papo que a gente está começando agora, compartilhem nas redes sociais, marca a hashtag SMV20, marca a Clint aí também nas redes sociais, no Instagram, para que a galera possa ter acesso a esse conteúdo aqui, ele é gratuito, vai ficar disponível para quem não conseguiu assistir todas as palestras, todo o conteúdo que a gente está trazendo agora no decorrer dessa semana vai ficar disponível para frente, então compartilhe aí para que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso a esse conteúdo, a toda essa galera sensacional aí que a gente está trazendo. Mas antes da gente iniciar aí, por favor, André, queria que tu pudesse se apresentar, falar um pouquinho aí de quem que é você, cara. Eu lendo teu currículo aqui, meu Senhor do céu, caramba, é muita coisa. Vamos deixar o André falar, que ele vai fazer a apresentação aí melhor do que eu. Por favor, cara, seja bem-vindo aí, obrigado por ter aceito o nosso convite. Um baita prazer para a gente poder estar aqui trocando essa ideia contigo, aprendendo um pouco contigo, pegando um pouquinho da tua experiência aí e trazendo para o maior número de pessoas possíveis. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, André. Espero que esse papo de André para André aí seja bem produtivo e a gente ajude bastante aí as pessoas que estão escutando isso. Acho que esse é o principal objetivo aqui desse papo. Bom, vou falar um pouco sobre mim. Assim, eu tô nessa jornada de vendas aí a minha carreira inteira. E assim, para mim, assim, essa linha de ser vendedor, para mim é algo que permeou a minha carreira e permeia a minha carreira, e eu gosto muito do que eu faço. Eu tô nessa jornada, eu tenho 45 anos, sou casado, tenho um filho. Gosto bastante do mundo corporativo, eu venho atuando no mundo corporativo em segmentos diferentes. Eu comecei a minha carreira com a parte de serviço, com microinformática, passei por telecomunicações, tive uma longa carreira por telecomunicações, quase 10 anos, atuei na Intelig, atuei na Oi, atuei na Vivo, tive também quase 10 anos de atuação na parte de TI, data center, eu atuei na Divio, que depois foi o Audívio. Passei por software, tive uma passagem rápida de 2 anos pela SAP, e aí eu estou há menos de um ano agora na Serasa Experian, partindo para a parte de dados. E muitas pessoas me perguntam, né, essa transição, vendas tem uma linha de atuação para mim que ela, independente da empresa que você está, você consegue desenvolver bem, que são os fundamentos principais de vendas, algo que a gente vai comentar bastante sobre aqui. Mas um tema importante é cultura, o tema de aculturamento em empresas diferentes é algo muito importante, que eu venho sempre treinando e trabalhando muito na minha carreira, essa questão de adaptação a culturas diferentes. E o terceiro pilar, tão importante quanto, é aprender rapidamente o produto e o serviço que você está vendendo, e de preferência aprender mais do que o técnico que está do teu lado. Então, acho que é um pouco da minha filosofia, um pouco da minha passagem. André, se você quiser explorar alguma coisa a mais aí da pontual da carreira, fica à vontade. Cara, porra, brigadão aí pela breve explicação. Poxa, uma experiência aí bastante extensa e porra, indo para essa linha mais de dados, enfim, cultura, cara, porra, muito legal, André. Com certeza que vai ser interessante aí o nosso papo, cara. Indo bem direto ao ponto, assim, já que tu já trouxe aí uma
uma breve introdução aí de um pouco do que tu acredita, de pilares importantes aí quando a gente está falando sobre vendas, sobre experiência, sobre produto. Tu trouxe ali essa frente de, eu preciso saber, né, aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho muito conversado com algumas pessoas aqui, falado bastante também sobre a importância de, eu preciso vender bem, mas eu também preciso ter um bom produto, eu também preciso ter um bom serviço, eu também preciso pensar na experiência do meu cliente como um todo. Não é somente vender e depois, beleza, valeu, é isso aí. Eu preciso fazer com que esse cliente se torne um defensor da minha marca, eu preciso fazer com que esse cliente esteja mais próximo da gente, com que traga novos, com que me indique, enfim, com que fale bem, e para isso eu preciso trabalhar na experiência dele como um todo. Mas, André, eu queria entender junto contigo, cara, se existe um modelo pré-definido e eficiente no processo de vendas, e quais são essas variáveis aí de modelagem na hora de desenvolver esse processo de vendas. O que tu pode falar para a gente sobre isso? Assim, partindo do princípio básico de você ter uma boa equipe e de você ter bastante confiança na equipe que está com você, e eu acho que vale um capítulo desse nosso papo aqui falar um pouco sobre pessoas e sobre gestão de venda, que eu acho que é muito importante, né? Acho que existe alguns erros que são muito fortes, principalmente na área comercial, de pressões, de micromanagement e etc. e tal, que eu gostaria de abordar um pouco falando sobre gestão de time e gestão de pessoas. Em relação a processo, eu acredito muito em alguns pilares. Primeiro, o pilar treinamento, ou seja, a gente tem que propiciar para a nossa equipe e para que um processo de venda seja muito estruturado, uma boa base de treinamento. Uma boa base de treinamento, muitas vezes não é um treinamento pontual sobre um produto, sobre um serviço. É sempre a visão do cliente para o vendedor. E obviamente, nós, gestores de venda, né, já cometemos ou vamos cometer esse deslize que é partir do produto para o vendedor. Então, lembrando que todos nós somos seres humanos, que a gente faz o treinamento e esquece daquilo, mas quando a gente dá uma visão do cliente, ou seja, da necessidade do cliente, o vendedor sempre vai poder consultar aquilo e sempre vai poder ter uma base histórica para olhar quando for visitar o seu cliente. O melhor que se encaixa para esse cliente aqui é o produto A, B ou C. Então, trabalhar da visão do cliente. Como é trabalhar da visão do cliente? Entender, ter um cliente base, e desse cliente base você conseguir encaixar quais são os produtos e serviços que você tem e dar essa visão mais pragmática para o vendedor. Processos básicos de controle, eu acredito numa boa ferramenta de CRM, e que não necessariamente precisa ser a ferramenta mais cara. Eu acredito na metodologia do CRM, no qual você coloca as informações dos seus clientes, você coloca as informações das suas oportunidades e cria um fluxo de controle dessas oportunidades, que é a base da geração do resultado. Ou seja, quanto mais você visita, mais você prospecta, mais você gera funil de vendas e mais você consegue fechar vendas no final do dia. Parece algo bem simples, e é algo simples, mas que tem que usar com bastante disciplina. Então, ter uma boa ferramenta de CRM. Hoje você tem ferramentas aí desde praticamente free até ferramentas que têm um custo mais elevado, com graus de dificuldade de implantação ou não, mais simples ou mais difícil, mas tem para todos os gostos, então não é uma desculpa, né? Assim, qualquer força comercial pode ter uma ferramenta de CRM e controlar. Então, controlar isso e ter muito claro junto à força comercial por que você está, qual a importância disso, né? Eu acho que um outro ponto importante, né, seguindo a linha de treinamento, que é a questão de você dividir com a sua equipe, parar com a questão de você tratar a sua força comercial como um indivíduo com pouca inteligência. Ele é um indivíduo como qualquer outro e vai atuar como qualquer outro se você instruir ele, se você passar a informação correta, se você ajudar e estiver do lado dele. Então, contar para o time por que o CRM é importante, escutar do time o que pode ser colocado, o que não pode ser colocado de informação, é muito importante. Então, segundo pilar para mim é o CRM, é o controle das oportunidades, o controle das informações do cliente. E um terceiro pilar muito importante dentro dessa linha é quais são os números, qual a numerologia que você vai ter em relação ao que você pretende.
O que eu costumo usar? Eu costumo usar como grandes indicadores de número da força comercial a geração de funil, a geração de funil por produto, o número de cobertura de carteira e o resultado individual dentro dessas últimas 3 métricas de cada um da equipe comercial. E você consegue minimamente, obviamente você pode, o céu é o limite em relação a indicadores, mas eu sempre uso esses 3 indicadores fazendo cruzamento sobre toda a força comercial como principais, né? A indicação de geração de oportunidade, a cobertura de carteira e o resultado propriamente dito de vendas. Então, eu uso bastante isso, são métricas simples e que ajudam bastante na gestão comercial. Então, só recapitulando, né? 3 pontos importantes que eu acredito como base. Um treinamento, uma visão de treinamento cliente-vendedor, ou seja, qual a necessidade do cliente e como eu explico isso para a minha força comercial e que isso possa ser, sempre que necessário, ser consultado. A gente tenha uma ferramenta de controle de oportunidade e controle das informações dos clientes, conhecida como CRM, ou ferramentas de vendas, ou ferramentas de controle de vendas. A gente tem várias nomenclaturas aí, vários fabricantes para todos os bolsos. E alguns indicadores importantes. Indicador de cobertura de carteira, cobertura de clientes, de geração de pipeline e de conversão de venda para toda a força comercial. E que esses indicadores também permeiem a força comercial de uma maneira estruturada. Ou seja, quando eu falo permear, que sejam para a parte de prêmios, de premiação, para a parte de recompensa, etc. Bom, esses para mim André, são os três grandes pilares de uma gestão estruturada. Muito legal, cara. Pessoas, processos e os indicadores para poder estar acompanhando aquilo que a gente precisa executar, cara. Porra, incrível, André. Eu tenho conversado aqui com uma galera e eu queria poder ver contigo, assim, a gente está aqui dentro dessa edição, mais voltado para a galera de serviços, CRM, a gente sabe que funciona para quem é de serviço, para quem vende produto, enfim, mas principalmente para quem também vende os serviços mais simples, mas serviços também mais complexos. Quanto mais complexo, maior a necessidade de a gente estar atuando dentro de um CRM. Pensando na jornada mesmo da compra ali, desde o momento que o cara me conheceu, desde o momento que aquela oportunidade caiu na primeira etapa do meu CRM, do meu funil de vendas, existe um modelo padrão de etapas que eu consigo controlar uma venda, ou o mais padrão possível, ou não? Cada modelo de negócio tem o seu específico. Como é que tu enxerga isso, André? Eu colocaria muito em relação ao time de fechamento de cada produto, né? Ou de cada serviço, né? Você pode ter uma oportunidade de um serviço muito complexo que vai demorar de 1 a 2 anos para você efetivar essa venda, como a gente tem vendas de curto prazo que num ciclo de 30 dias você consegue desde o início da oportunidade ao fechamento. Independente se vai demorar, se tem um prazo médio de fechamento de 1, 2 anos ou de 30 dias, ou até de um prazo menor, você comentou muito bem, né? A ferramenta é o repositório da informação e no qual a força comercial coloca as informações ali. Sim, eu acredito que a gente tem que definir etapas independente do time de fechamento. Então, desde a prospecção, da efetivação da oportunidade, de uma fase qualified, de qualificação, de uma fase de fechamento até uma fase de perda ou de ganho dessa oportunidade. A gente está falando aqui de 4, 5 fases aqui que podem ter nomenclaturas diferentes, mas eu acredito muito forte em praticamente 4 ou 5 etapas de uma venda, independente do prazo dela. Independente do que você está vendendo dentro da tua companhia, eu de fato acredito nessas 4 ou 5 fases que são medidas com seus respectivos times. E voltando um pouco à questão da questão do CRM que eu comentei com você como base e o controle, os indicadores falam muito sobre isso, né? Então você pode ter indicadores, eu acompanho alguns indicadores, André, que são como as oportunidades estão, se as oportunidades mudaram de fase ou não, quanto tempo uma oportunidade permanece na mesma fase,
quanto tempo essa oportunidade está aberta. Então, existem alguns indicadores em relação às oportunidades em aberto que também ajudam nesse processo. Obviamente, numa oportunidade a curto prazo, é menos necessário o controle pontual. Agora, as oportunidades que já passam na casa dos 30 dias, é muito importante você entender se elas estão sendo ativadas, se não estão sendo ativadas, se elas foram criadas imediatamente após. Tem uma situação, a gente tem um indicador muito importante que é o tempo de abertura versus o fechamento. Então, o que acontece com isso? Quando você não controla esse indicador, você está sujeito às oportunidades estarem somente na visão do vendedor, e não estarem na visão do gestor comercial. Então, quando você não controla o tempo de abertura até o fechamento, dificulta muito. Por exemplo, você trabalha numa empresa que o tempo médio de fechamento são 90 dias. Você começa a ver oportunidades nascendo e sendo fechadas em 3, 4 dias. Claramente é um processo que essa oportunidade já existia e não estava refletida no CRM. Isso não é uma boa atitude, nem é um bom caminho. Então, é muito importante você ter indicadores que demonstrem isso. Os indicadores são muito mais para os gestores do que propriamente do que fazer algum tipo de pressão na área comercial. Ou seja, no momento que você faz, você tem que entender por que a área comercial está deixando de colocar oportunidade. Porque ela está sendo muito pressionada para fechar no momento que ela coloca ali, ela é cobrada a exaustão e ela não tem confiança 100% na oportunidade, ou porque realmente a pessoa não quer compartilhar. Então, é importante para a força comercial saber que existe uma métrica, mas é muito importante o gestor ter a confiança do time e explicar por que ele está colocando essa métrica para acontecer. Muito bom, cara. Poxa, eu tenho um sócio aqui dentro da Clint, o George, ele é que toca a nossa parte comercial. E, cara, eu volta e meia tô dentro de CRM, tô brincando aqui também junto com a galera, tô interagindo, acompanhando os indicadores, e eu sou um cara que não controlo da melhor forma possível. E, cara, o que o Jorge briga comigo e me incomoda, pô, André, meu Deus do céu, cara, não dá para poder trabalhar contigo no comercial, porque olha só o que é que tu estás fazendo. Daqui a pouco, cara, precisa mandar uma proposta para o cliente, tu conversa com o cliente, mas, cara, tu tá fazendo outras coisas dentro do negócio, e aí tu já não lembra mais aquilo que tu conversou com o cara, e aí como é que tu faz apresentar a proposta para ele? E, cara, dentro do que tu trouxe ali, dessas etapas, de, porra, eu tenho algumas 4, 5 etapas mais padrões e que, pô, tu trouxe muito bem aí, pô, o papel do gestor de mostrar para a sua equipe sobre a importância dela poder ter isso tudo muito bem documentado, de ela cuidar de, pô, qual que é o tempo que está numa etapa, quando que tem que passar para outra, pô, entre as etapas, várias atividades. Então, pô, desde, sei lá, pesquisa, elaboração da proposta, ou mesmo lá na etapa de prospecção, vamos pensar lá em cadência de prospecção, pô, tem que conectar com o cara, quantas tentativas, quais são os canais, todas as atividades registradas e sendo documentadas, pô, extremamente importante. Eu sou sócio aqui do negócio e sempre estou aqui com o meu outro sócio que toca essa parte, tanto de olho junto com a equipe, mostrando isso para eles, mas mostrando para mim também, que sei da importância, mas que no dia a dia acaba que o cara vai deixando, né, e às vezes não leva muito bem, não controla muito bem, e, cara, o papel do gestor está sempre ali, reforçando a importância, sempre o papel do gestor está ali acompanhando e de olho nisso, mas confesso, cara, que não é uma tarefa fácil. E aí queria ouvir de ti, assim, como tu trouxe um pouco de pessoas, o que tu acha sobre isso, de que, porra, cara, a gente vai ali, vamos documentar. E aí vai, documenta, coloca tudo direitinho, aí começa, principalmente a galera que às vezes não tá tocando somente a área comercial, faz a área comercial, mas também toca outras áreas do negócio de vez em quando, ou não tem essa cultura de, cara, tá tudo ali, sempre documentando, às vezes o gestor é o dono do negócio, tem pessoas que estão no comercial, mas ele também está pensando em produto, ele também está pensando na entrega, e aí ele acaba não dando aquela devida atenção para o time. O que tu consegue trazer para a gente assim, de dicas, de insights, de como que o gestor pode se organizar ou criar uma rotina, enfim, para poder estar acompanhando e ajudando e mostrando para a equipe
sobre a importância de ela estar seguindo aquelas etapas, seguindo aquelas orientações. O que tu pode trazer para a gente dentro desse contexto, André? André, super ponto, cara. Assim, você estava falando, eu estava imaginando várias coisas, né? Assim, acho que o primeiro grande ponto é que no final do dia todo mundo tem um objetivo único, né? Eu tenho uma crença dos 90-10. Essa crença para mim é muito importante. Eu acredito que 90% das pessoas querem trabalhar muito, querem ser felizes, querem ser felizes, querem atuar, querem deixar seu legado no mundo. E tem 10% que talvez seja um momento ou não se adaptam à situação existente. E dentro dessas 90% dessas pessoas, 40% precisam de ajuda. E precisam saber, e precisam ser motivadas para isso. Então, quando você está falando sobre isso, acho que sim, o ponto principal é você tem que tomar muito cuidado com o tipo de controle ou como você vende o controle. Partindo do princípio, por exemplo, você está me comentando, né, pô, você é sócio, você quer que a empresa seja, pô, arrebente, seja bacana pra caramba, que pô, dê grana, que você mude o mundo, etc e tal, e faça coisa diferente, ajude as pessoas, etc e tal. Então, como é que a gente consegue mesclar as duas coisas, né? Não fazer de uma tarefa dessa uma tarefa chata. Pontualmente, cara, eu acredito que indicadores bem colocados são legais, entendeu? Assim, você faz uma brincadeira, você mostra que, por exemplo, ó, puta, esse indicador tá legal, puta, você tá indo super bem. Não mostrar o negativo, ok? Você não precisa mostrar o cara que tá ruim, mas se você mostrar o cara que tá bom, falar, puta, e eu não tô falando nem de recompensa financeira, tô falando, ó, puta, cara, parabéns, puta, você preencheu isso aqui corretamente, você tá indo bem. E aí, obviamente, algumas ações pontuais de elevar as pessoas que estão indo bem, que estão fazendo isso de maneira estruturada. Então, eu colocaria criar indicadores pontuais, indicadores simples de entendimento, tipo, ó, fulano, beltrano, etc. Tem acuracidade nisso daqui, e essa acuracidade ajuda a gente a melhorar tantos por cento dentro do nosso resultado. E essa pessoa que fez isso daqui, puxa, parabéns para essa pessoa aqui, porque ela realmente está ajudando. E, por outro lado, explicar por que tem isso, né? Eu até comentei. Então, eu acredito em ter uma métrica que faça sentido. Por exemplo, no teu caso, você comentou métrica de preenchimento ou métrica de tempo entre o preenchimento e o fechamento, ou de quantidade de tempo que você trabalhou nessa oportunidade, ou quanto tempo essa oportunidade não está sendo tocada. E aí você pode criar uma fórmula para 4, 5 indicadores desses, e esses 4, 5 indicadores somados com pesos iguais podem gerar um indicador índice de qualidade do CRM, por exemplo, e aí você pode dar uma nota de 0 a 100 para isso, e você vai classificando cada um deles, e os principais ali, você enaltecer o profissional que está fazendo o trabalho diferenciado, etc e tal. Por outro lado, é muito importante conversar com o time sobre isso, porque assim, o que eu acho de verdade, às vezes não quer dizer nada. Não é porque eu estou numa posição A ou B. Se eu não escutar o time, assim, e escutar o time às vezes é duro, tá, cara? Assim, você vai escutar o time, o cara, se você tem uma relação aberta, você vai escutar crítica, você vai escutar coisa que você quer e coisa que você não quer. Mas você vai aprender com os caras, você vai aprender com o time, assim, como se eu pudesse ter dado opiniões em determinadas empresas que eu trabalhei e falar, pô, ó, amigão, assim, ó, não adianta preencher 72 campos aqui, que ninguém está usando esse campo, ok? Ninguém está fazendo nada com esse campo, você está me dando trabalho aqui, eu tô puto porque eu tenho que preencher 72 campos aqui. Então, se a gente conversar e falar assim, ó, realmente a gente tem que preencher 10 campos, esses 10 campos aqui são fundamentais para a gente, porque a gente vai ter isso. Vocês concordam? Concordamos. Não, André, eu acho que esse campo aqui, o 10, a gente podia substituir por outro, podia fazer isso. Então, as pessoas se sentem parte disso. Então, você trazendo as pessoas para o time, as pessoas fazem parte da conversa e da ação que você está querendo tocar. Você faz uma métrica acordado com a equipe, com uma métrica inteligente, e você enaltece quem tá indo bem nessa métrica, cara, é uma questão de tempo para que isso gere um viral positivo e que as pessoas estejam envolvidas nesse sentido. E dá abertura também para corrigir o rumo. Falar, ó, isso aqui já não faz mais sentido, isso aqui faz sentido. Então, você trabalhar com a equipe, dividir com a equipe o que você precisa fazer e se a equipe está de acordo com isso. Criar métricas inteligentes e fáceis. E enaltecer quem está indo bem é uma fórmula, cara, muito bacana, cara. Funciona bem. Falo para você que 90% dos casos você tem um bom resultado. Se a equipe está engajada assim, se ela tem liberdade para falar, não é uma equipe que tem
receio de falar e o gestor dá essa abertura, funciona bem, cara. Caraca, André, porra, muito foda o que tu trouxe ali. Eu conversei essa semana aqui com uma pessoa que trabalha aqui junto com a gente, a Carol, e que, porra, tá ajudando a gente aqui numa frente de recrutamento, seleção e também de ajudar essa galera a rampar, a conseguir se desenvolver aqui dentro, principalmente da frente de vendas. E uma coisa que a gente estava discutindo é que a gente tem muito dentro do... A gente, startup, enfim, tecnologia, galera bem nova, muito tem se falado sobre a questão happiness, uma cultura que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes e tal. E eu acho que... E aí queria ouvir um pouco de ti dentro disso. E acho que é algo que não é somente dentro de uma startup, acho que isso... precisa, essa questão cultura precisa ser mais discutida, precisa ser mais refletida dentro dos negócios como um todo, mas um dos pontos que tu trouxe ali, e que eu lembrei dessa conversa que eu tive agora essa semana, é que, cara, não existe nada, na minha visão, e eu queria ver o que tu acha, de que estimule mais uma pessoa a estar feliz dentro da empresa, estar satisfeita dentro da empresa, do que ela estar sendo produtiva. E aí, eu vejo assim, cara, quem está sendo produtivo está mais para cima, tá melhor e tal. E quem está produzindo menos não está tão engajado, tá querendo muitas vezes, mas não está conseguindo, e isso às vezes acaba frustrando um pouco. E essa tua dica de, vamos reconhecer, vamos enaltecer quem está fazendo um bom trabalho e vamos mostrar para quem não está fazendo, quem não está conseguindo performar muito bem ainda, mas que é possível sim a gente conseguir fazer isso, cara, o que é que tu estás fazendo diferente dessas outras pessoas ou desse outro modelo que a gente está visualizando aqui com dados, com números de que cara está funcionando melhor, para que tu consiga evoluir os teus indicadores, os teus números e consiga crescer como um todo aqui dentro do negócio. Mas um ponto ali que me chamou a atenção, e aí queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que é, cara, o quanto é importante eu ser produtivo e eu ser reconhecido por isso. Não é dinheiro, claro que a recompensa é legal, é massa e tal, mas mais do que isso mesmo é eu saber, cara, eu tô fazendo a diferença pro negócio, eu tô me sentindo produtivo. E aí, cara, o dinheiro é uma consequência daquilo que eu tô fazendo legal e do quanto eu tô entregando para a equipe, cara. O que tu enxerga sobre isso? Sim, André, assim, para mim é um tema que eu gosto muito e estudo muito sobre isso, né? Eu não acredito em grana por grana, ok? Eu acho que a grana, ou acho que você ter um drive somente por bônus ou por qualquer outra coisa na tua vida, ou você drivar a tua equipe, a tua empresa por isso, para mim é uma grande perda de tempo, ok? Isso pode dar certo a curto prazo, mas você não cria nem profissionais que estão olhando a nossa sociedade, melhorar a vida do cliente, ou criar uma empresa a longo prazo. Eu acredito que o nosso papel como gestor, como empreendedor, ou como dono de empresa, whatever, é que você tenha na sua cabeça que você tem que criar equipes e negócios a longo prazo. Você não cria negócios e equipes a longo prazo com uma equipe gerida por medo ou por uma equipe que não está feliz. Então, assim, você tem que trabalhar essa equipe. Então, eu vou te fazer um exemplo assim, eu não sei se você é pai ou não, mas se você tem uma... Você tem, assim, quando seu filho faz uma malcriação, você manda ele embora de casa? Não mando, jamais. Então assim, acho que da mesma maneira é a sua equipe. Tem momentos bons, momentos ruins, mas é a sua equipe. E assim, eu sempre parto do princípio do 90-10, ou seja, realmente 10% não está num bom momento, não é que seja uma pessoa boa ou ruim, só não está num bom momento. Mas o resto, cara, você tem que estar junto ali, cara, você tem que apoiar a pessoa, você tem que criar um ambiente, é seu papel como gestor, como dono, de criar um ambiente produtivo e criar um ambiente positivo. E criar um ambiente positivo não quer dizer que não vai ter discussão, não quer dizer que não vai ter briga, não quer dizer que não vai ter ponto de vista diferente, não quer dizer que a gente vai errar e acertar algumas vezes, não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que a gente tem só que construir um papel importante. Nosso papel é muito importante dentro da sociedade, dentro das empresas. E, mais uma vez, não importa se você está numa empresa, uma multinacional gigante, ou se você está numa pequena empresa. Mais uma vez, o nosso papel como gestor dentro dessa sociedade é criar equipes motivadas, equipes que tenham uma visão
a longo prazo e que façam isso acontecer e que se sintam parte. Então, se eu me sinto parte, cara, eu vou produzir, cara, se me deixam fazer meu trabalho, cara, se me dão autonomia, se faz... Cara, eu vou fazer a minha parte. Confia em mim, ok? Eu tô aqui, assim, gostei muito daquela coisa, tipo assim, eu vou botar um micromanagement, porque se eu botar um processo para esse cara fazer, bater o ponto, e fazer isso, e fazer aquilo, eu vou controlar ele vai produzir muito. Não, ele vai te odiar, ele vai querer, porra, ele não quer, ele quer confiar, ele fala assim, pô, eu sou adulto, quero fazer meu trabalho aqui. Então, a maioria das pessoas hoje, independente da idade, cara, querem fazer o seu trabalho, querem ser felizes e querem trabalhar em ambientes bacanas. Acho que a única diferença entre os mais novos e os mais velhos talvez seja simplesmente a questão de você ter mais condições ou menos condições de tomar decisões mais arriscadas. Mas no final das contas, assim, eu não estou tirando a questão de uma geração nova ou não. Eu tô dizendo o seguinte, a gente tem que buscar a nossa felicidade independente da nossa idade. E a gente tem que criar times que tenham essa capacidade. E não é um tema utópico. Mais uma vez, você tem o seu trabalho, você tem que entregar os seus números, você tem que entregar as suas coisas, mas no momento que você faz isso e você é escutado e você consegue colocar sua opinião, que você se sente acolhido, que você sabe se você cometer um erro, se você cometer uma ação, você não vai ser chutado, você não vai ter a bunda chutada dentro da sua equipe, que você vai ser apoiado, você vai conversar. Obviamente tem sempre causas e consequências para tudo na vida, numa família também tem, mas que você não vai ser chutado. Então, esse ciclo de confiança que você cria com a sua equipe, com o seu negócio, é algo que movimenta, cara, e você gera... você vê que as empresas hoje que têm, de fato, essa cultura, são empresas que se perpetuam muito, cara, e tem muitas histórias de líderes que seguem essa linha, e para mim, assim, eu me inspiro muito nessa história, e para mim dá muito certo, cara. Assim, eu não faço para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim. Tento sempre acertar nesse tempo, erro pra cacete, mas sempre tento olhar para o erro e tentar melhorar no dia seguinte. Que legal, cara. Poxa, trazer pra gente, assim, o estímulo do conflito porra, muito legal. Porque é no conflito que a gente conversa, é no conflito que a gente discute, é no conflito que vem ideias boas e vai vir algumas ideias que talvez não façam sentido, vai vir alguns questionamentos que talvez não convençam, mas, pô, é sempre importante a gente estar incomodado. Eu tento falar isso pra galera aqui, de que, pô, cara, não tem problema. E que bom que tá incomodado, porque, cara, mostra que a gente não tá na nossa zona de conforto. E aí, se vai rolar briga, se vai rolar discussão, tá tudo bem, porque, cara, dentro de uma família também tem briga, também tem discussão. A gente também acaba que se estressa, que não gosta de uma coisa, que se incomodou com o jeito da pessoa, que não fez aquilo que esperava, a pessoa não fez aquilo que esperava que ela fosse fazer, mas, cara, tá tudo bem, a gente tem que se entender, a gente tem que conversar, a gente tem que, sim, discutir aquilo ali, mas o conflito é extremamente importante e ter, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de liderança, alguém que consiga olhar isso e entender de que faz parte essa discussão, de que faz parte esse conflito e de que é importante a gente dar autonomia para que as pessoas possam trazer aquilo que elas estão sentindo e que a gente possa... É melhor que eu saiba aquilo que ela está sentindo para que eu tenha a oportunidade de poder estar conversando com ela e às vezes, putz, caramba, que legal, muito top essa tua ideia, ou às vezes, caramba, olha só, mas tu já viu por esse outro lado? O que tu acha? Faz sentido? Não faz sentido? Se ela não traz, se ela não tem liberdade para poder trazer isso aí para mim, como que eu vou poder ajudar ela a resolver, às vezes, um conflito que ela tem dentro da cabeça dela? E, cara, em vendas a gente sabe que a gente precisa, seja numa função mais de pré-venda, de SDR, como muito tem se falado aí nesses últimos tempos, ou seja, mesmo mais na área comercial, independente se serviço, se não se é produto, se é representação comercial, enfim, eu preciso ter uma equipe motivada, uma equipe feliz para poder estar trabalhando junto comigo e entregando tudo aquilo ali. Agora, um ponto que a gente tem aqui internamente discutido bastante é que, porra, precisa ser capacitado, né? E tu falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre um treinamento bem feito, sobre uma passagem de bastão bem feita. E a gente tem muito obrigado aqui dentro da Clint, dentro da SMV também como um todo, para a gente poder documentar tudo. Então, hoje a gente está usando uma ferramenta que o nome é Outline. Eu acho que é uma versão free, inclusive, que a gente usa aqui e tal, mas que, cara, tudo
que acontece dentro do processo comercial, não somente dentro do processo comercial, a gente tem documentado várias áreas do negócio, até mesmo depois da venda e tal, mas a gente tem colocado lá. Então, as 4, 5 etapas ali que o André trouxe para a gente, de, sei lá, prospecção, e aí, avancei, conectei com o cara, enfim, fiz todas aquelas etapas, follow-up, fechamento e tudo mais. O que é cada uma dessas etapas? O que se espera do vendedor, o que se espera do pré-vendas, do SDR em cada uma dessas etapas? O cara vai ter que mandar um e-mail para o cliente, mas o que é que vai estar dentro desse e-mail? Qual que é o script desse e-mail? Aonde eu encontro essa informação? Vou mudar de uma etapa para outra, qual que é o gatilho? Qual que é o combinado? Qual que é o SLA de passagem de uma para outra? André, essa parte da documentação, eu tenho visto uma galera falar sobre o playbook e tal, e, cara, é extremamente importante a gente ter isso aí bem definido antes, mas no que eu tenho acompanhado aqui, um documento mutável e que a equipe está o tempo inteiro atualizando, porque às vezes a forma como eu estou conduzindo um processo, daqui a pouco chega uma pessoa nova e que, caramba, descobriu um atalhozinho de que, se a gente fizesse isso aqui dessa outra maneira, a gente pode evoluir. E aí, quando eu dou essa liberdade para o cara poder estar trazendo os insights, trazendo ideias, fazendo questionamentos, nos proporciona a gente poder ajustar o processo, mudar o processo. Hoje a gente está liberando, inclusive, depois da validação, a própria pessoa poder ir lá dentro da ferramenta para poder editar como que funciona, qual que é esse processo novo, e fica registrado lá de que o fulano de tal fez esse ajuste no processo. Essa documentação do que tem por trás, esse treinamento, dessa parte de funil, das etapas e tudo mais, algo que vocês têm feito por aí, tu tens acompanhado as empresas que vocês têm feito contato aí, a galera está documentando isso, o quão importante é eu ter isso tudo documentado para que tenha uma base de conhecimento quando eu tenho alguma dúvida. Como é que tu enxerga tudo isso? Acho assim, sim, a gente tem uma, até comentei nessa, a gente tem uma ferramenta que é uma ferramenta super interativa e tem uma base processual muito grande, no qual a nossa força comercial, a gente não abriu só para a força comercial, abriu para a empresa inteira, possa ir lá, consultar as etapas, ver o que está acontecendo, dar a sua opinião e interagir sobre essa questão processual. Então, o que a gente tem feito e tem tentado fazer cada dia a mais é simplificar e que você consiga pensar conforme a sua necessidade. O que acontece hoje, né? Então, assim, ainda mais com o tema do distanciamento. Você não tem um colega do lado para perguntar, então você precisa acessar rapidamente esse repositório e ter a visão clara do processo. Como é que eu interajo com pré-venda, como é que eu mando uma proposta, como é que eu faço isso. Então, a gente tem essa preocupação de tentar ter bem setorizado isso e de fácil acesso para o time comercial e que eles possam colocar as informações. Nessa parte de colocar as informações, a gente está fazendo um pouco diferente. A gente não abriu a ferramenta para troca de ideia, mas a gente está fazendo uma espécie de hackathon com a força comercial. Por quê? Está deixando a força comercial expressar quais são os processos mais fáceis e mais difíceis dentro da força comercial e que a gente precisa alterar. Então, a gente abriu um canal de comunicação com a força comercial que vai se perpetuar para que exista essa troca de ideias dentro de processos, de produtos, de ações pontuais. Então, ao invés de eu abrir a ferramenta, a gente está fazendo alguns atalhos até para tentar ser mais rápido e tentar pontuar. A preocupação em relação a deixar a força comercial, deixar qualquer um escrever ali dentro, é que fica muito etéreo, às vezes, a comunicação e você não consegue afunilar em tarefas, porque no momento que escreve em algum lugar, você tem que pegar aquela escrita e tentar transformar numa tarefa. O que a gente entendeu, e também não é uma fórmula mágica, se der certo, depois eu te ligo e te dou um toque. A gente está abrindo uma comunicação direto, está fazendo shortcut e está trazendo a força comercial para, de fato, opinar e afunilar isso e a gente tentar sair pelo menos com 15 tarefas de mudanças
entre propostas, precificação, processos e etc. e tal, que a gente possa atuar e agir rapidamente para melhorar isso. E a ideia é fazer essa interação a cada quarter, passar o que veio e o que foi resolvido, como está a jornada, e colocar mais uma ação pontual dessa a cada quarter para trazer essa comunicação. É uma comunicação anônima, que é um outro ponto importante. Às vezes as pessoas não querem se expor por medo de represália ou por medo de parecer que é menos inteligente do que o outro por estar colocando uma pergunta ou por achar que a pergunta não faz sentido. Então, quando você faz uma abordagem anônima, a tendência é que venha obviamente, você traz muito mais coisa. Na maneira que você for funilando, você vai ter clareza que aquilo dali são, de fato, os problemas e as soluções. Então, mais uma vez, né, ter o senso de comunidade, é saber que você é parte de uma comunidade e que a sua voz é importante. Você não está ali recebendo ordens, né? Porque eu acho que é muito fácil quando você, por mais que você seja um cara genial, você fala o seguinte, ó, você tem 10 pessoas que falam assim, ó, corre. Cara, você pode ser gente que vai correr, tem gente que não vai correr. Se a pessoa não souber por que está correndo, qual o objetivo da chegada, o que ela vai ganhar com isso, o que ela vai aprender com isso. Então, eu acho que eu tendo a seguir mais na linha de ser uma situação anônima, no qual de tempos em tempos você coleta essas informações, abre algumas ações pontuais e resolve e dá a resposta para o time. Benefício, você traz o efeito comunidade, você traz o efeito anônimo, para o bem e para o mal, né? Você sempre tem os haters dentro dessa história, mas você traz, na maioria você tem 90% que vai te responder de maneira fidedigna, e você resolve, você como gestor também se propõe a resolver isso de maneira rápida, que talvez não acontecesse na escrita, né? Que você vai ter lá, vai olhar, aí às vezes você vai ter que falar com o cara, perguntar o que quer dizer, e cruzar com as informações. Então, é um ponto de vista, mas uma coisa não anula a outra, tá? Então, você pode ter de um lado, mas a gente está preferindo ir nessa linha da comunicação direta com a força comercial. Caraca, André, manda tua conta aí que eu vou pedir pra galera te transferir aí uma grana por essa consultoria. Mas, cara, pelo que eu entendi, então, vocês têm um local onde a galera consegue, quando ela quiser, putz, tive um insight, eu tô com uma coisa que, putz, isso aqui eu acho que não tá legal, que poderia melhorar, o que, cara, tem algum questionamento. Se ela não quer trazer isso de forma presencial, enfim, ele põe um espaço lá onde, de forma anônima, ela consegue trazer. A gente faz uma ação, André. A cada 3 meses a gente faz essa ação, a gente manda uma pesquisa para a força comercial, do qual ela tem capacidade de escrever e colocar os pontos exatos. A cada quarter a gente faz isso. Entendi. E aí vocês olham, então, essas informações que eles mandam, vocês analisam isso, e vocês reúnem o time para poder discutir esses principais pontos ali que vocês trouxeram ali, que vocês recolheram, e aí a galera discute sobre isso, ou vocês já pegam ali, ó, pô, galera, a gente recebeu tudo isso daqui, e essas aqui são as ações que a gente precisa executar. Como é que é essa dinâmica daí? A gente coleta com a força comercial inteira, depois a gente elege um grupo de representantes da força comercial para discutir esse segundo nível. A gente não envolve todo mundo. Então, o primeiro nível a gente envolve todo mundo no afunilamento dos principais pontos, e na sequência a gente traz alguns representantes, que obviamente são representantes são eleitos pelo próprio time, né? Falar, ó, quem vai representar e tal, o próprio time elege ali o seu representante em relação a isso. E aí a gente sim discute com o time de processo e com o time comercial essas ações pontuais, e de tempos em tempos, né, uma vez por mês ou 2 vezes por quarter, a gente divulga para a força comercial quais as ações que afunilaram desse processo e qual a previsão de entrega de cada uma delas. É uma prestação de contas, né? Então você gera um efeito comunidade, o time ele traz as informações. A gente tem os eleitos pela equipe que vão ajudar a discutir sobre isso, e a gente presta contas de forma recorrente com a força comercial
do que está acontecendo e de como isso aí vai ser resolvido, tá? A gente tem a primeira ação agora, a gente estava fazendo de maneira informal, a gente estruturou a primeira agora, os e-mails foram lançados ontem. Então, acho que mais um mesinho aí eu consigo te dar mais um feedback estruturado aí, como é que foi o resultado. Cara, já tá anotado aqui. Com certeza, antes mesmo de vir um feedback, eu já vou estar plantando isso aí aqui dentro, porque, porra, só de eu poder, o benefício só dizer, galera, olha só, aqui tem um canal onde, cara, de forma anônima vocês podem falar o que vocês quiserem, trazer dicas e tal, e a gente estimular isso pra galera, a galera saber de que, cara, eu tenho voz ativa, eu posso falar e alguém vai estar avaliando o que eu vou estar falando. Porra, cara, achei essa ideia sensacional, fora de que a gente recolher todas essas informações, esses dados, analisar isso e tomar ações, caso a gente entenda que faz sentido. Pô, achei muito foda, cara, com certeza vou estar aplicando isso aí aqui dentro, não consigo ver que não vai funcionar. Só vejo pontos positivos aí, a gente poder estar trabalhando dessa forma. André, cara, a gente está aí... E ferramenta free, tá, André? Nada assim, um custo baixo, tá, cara? Não tem, é mais tempo de desenvolver isso, mas ferramenta free, tá? Então, tem aí bastante ferramenta. Só tem vontade de fazer, cara. Formulário, tipo Google Forms, coisas online mesmo, que as pessoas podem ali responder e tal. Pô, cara, muito bom. Muito bom. Caramba, André, pô, sensacional. A gente tá aí há 45 minutos falando, eu gostaria de ficar falando contigo aí pelo menos mais umas 2, 3 horas e aí voltar na semana que vem e falar de novo, porque, pô, foi muito bom. O que eu queria fazer, cara, pra gente poder se encaminhar para o fechamento, eu queria ver contigo. O que tu tens aí de algum tema extra, algum assunto que a gente não conversou, alguma mensagem aí que tu queira passar pra galera, alguma dica de ouro aí que tu acha que, putz, cara, é isso, preciso passar essa mensagem pra galera, cara, traz aí pra gente, por favor. André, assim, acho que o principal ponto aqui é que nosso papel como gestor, seja gestor de vendas, seja gestor de qualquer área que a gente está atuando, é sempre pensar no próximo e atuar com o outro como a gente gostaria que atuasse conosco dentro dessa nossa vida corporativa. Pensar nos negócios a longo prazo. Ou seja, é muito importante fechar o quarto e fechar o mês, mas é importante ter uma equipe motivada a longo prazo e pensar na sociedade a longo prazo. Tá? Então, acho que isso são temas que parecem extraídos de alguns livros de autoajuda, mas não são, cara. São importantes, são fundamentais no pilar da nossa sociedade. Pensar no próximo, pensar na atuação a longo prazo, pensar em negócios fundamentais, pensar no cliente, se colocar sempre no lugar do outro. De maneira geral, eu estou à disposição, o meu LinkedIn e o meu Instagram estão à disposição. Por favor, quem quiser bater um papo, quem quiser trocar uma ideia, eu estou 100% à disposição. Eu respondo todas as mensagens, no máximo aí, em alguns dias eu respondo e respondo todas. Tá? Então, fiquem à vontade para bater um papo, trocar uma ideia. E, André, o que você precisar aí também, cara, que você precisar de alguma ajuda aí, cara, se você quiser trocar alguma ideia sobre a área comercial, sobre vendas, pode contar comigo, vai ser um prazer, a gente arruma sempre um horário aí. A gente, de meia-noite às 5, sempre tem um horário aí que a gente consegue encontrar aí para bater um papo. Tempo a gente arruma. Beleza, André? Que legal, cara, que legal. Pô, André, obrigado aí pelo papo, cara, obrigado pela aula, foi muito bom. Com certeza eu tirei alguns insights, desde insights mais operacionais que eu vou executar aqui dentro na minha operação, mas, pô, cara, gostei muito, assim, de poder ouvir a pegada mais pessoas e da preocupação, assim, a gente entender que, cara, para eu construir algo foda, para poder ter uma operação redonda e tal, eu preciso me trabalhar e assumir a minha responsabilidade enquanto líder, enquanto gestor, enquanto ser humano, e de me colocar no lugar do outro, e foi essa mensagem que eu consegui captar de forma bastante forte, assim, desde o início da conversa, quando tu trouxe lá os 3 pilares lá no início, de pessoas, de ferramentas, de processos, de indicadores, porra, até o final tu frisou muito essa importância de eu ter essa questão de empatia, me coloco no lugar do outro, entende como é que o outro, putz, eu gostaria daquilo ali ou não, como se eu tivesse aquela experiência com aquele tempo de vida, com aquele tempo de experiência profissional, lá atrás eu saberia fazer tudo isso ou não? Eu preciso de ajuda para poder executar e se colocar no lugar do outro. É uma tarefa que nem sempre é fácil de fazer,
mas que é extremamente importante. Foi isso que eu consegui pegar desse papo aqui, André. Foi muito bom reforçar. É algo que eu também tento fazer e discutir e tá toda hora tentando colocar isso em prática e poder ter alguém aqui com uma experiência como a tua, trazendo e reforçando e lembrando isso para mim e para a galera que está aqui assistindo. Tenho certeza, se para mim foi legal, eu acredito que para a galera que está nos acompanhando aqui também foi muito legal. Da mesma forma que o André, coloco aí as minhas redes sociais à disposição da galera que está aí me acompanhando. O meu LinkedIn está aí embaixo, o André M. Bennett, também tem o meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando. Também pode ser que leve aí 1, 2, 3 dias, alguns dias para poder responder, mas também estou ali sempre tentando interagir com todo mundo. Quem tiver algum assunto aí que queira tratar, que queira conversar, me chama aí que a gente bate um papo. E André, da mesma maneira, também estou total à tua disposição, cara, no que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar, conta comigo. Eu, do meu lado, agora que tu deu a abertura, com certeza vou estar aí te consultando, vou estar te convidando para novas ações aqui. A gente tem agora as próximas edições que a gente está fazendo da SMV, desses próximos meses, a gente vai falar com o mercado da indústria e a gente vai falar também com o mercado do varejo. Indústria, agora, essa de serviços está rolando agora em setembro, aí final de outubro a gente tem indústria e final de novembro a gente fala com o mercado de varejo. Por ano que vem, a gente tem 6 ou 7 edições, se eu não me engano, que estão planejadas, e aí... para a gente poder ter aí a tua visão, a tua experiência, poder estar contando um pouquinho sobre pessoas, processos, ferramenta, metodologia, operacional, mas também mais o lado mais humano da coisa, vai ser muito legal, cara. Obrigadão aí pelo papo, obrigadão pela aula, cara, prazer te conhecer. E galera, vocês que estão nos acompanhando aí, de novo, cara, reforço o convite para poder compartilhar isso aqui com o maior número de pessoas. Essa iniciativa aqui é 100% gratuita, então quanto mais gente poder ter acesso a esse conteúdo muito foda, incrível que o André trouxe pra gente, vai ser muito legal. Então marca a gente aí no Instagram, compartilha aí nas redes sociais, a inscrição é gratuita, vamos tentar passar a mensagem aí para o maior número de pessoas possíveis, beleza? André, obrigado, galera, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que o conteúdo tenha gerado valor para o seu negócio e que você esteja motivado a crescer. Agora é contigo. Vai lá e faz acontecer. E fica aqui o convite para que você possa conhecer a Clint e as várias formas que nós temos de ajudar o seu negócio a evoluir. Nós somos uma plataforma que conecta as empresas, as agências e consultorias de marketing e vendas. Você entra no site, faz um breve cadastro contando um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital perfeita para o seu negócio. E você não gasta nada com isso. Tá precisando vender mais na internet? Nós sabemos como te ajudar.